Eu creio que Deus quer falar com você e comigo através dessa palavra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Vamos ler esse texto, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e o versículo 27. Gênesis capítulo 1, verso 26 e o verso 27, que diz assim: Disse também Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós encontramos aqui nesse texto Deus mostrando o homem que foi feito à sua imagem e à sua semelhança. E nós queremos falar sobre, o tema dessa palavra é recuperando sua identidade. Recuperando sua identidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, às vezes nós ficamos preocupados, eu não sei você, mas quantas pessoas já perderam documentos? E às vezes na perca de um documento, a pessoa fica preocupada, angustiada, algumas vezes até temerosa. Dependendo do documento que ela perde, ela pode até ficar com medo, principalmente se perde um cartão, ou sua identidade, onde tem o número do seu CPF, ou coisas assim. E nós vamos falar sobre recuperando essa identidade que Deus nos deu. Nesse texto que nós lemos, de Gênesis capítulo 1, nós vemos ali Deus falando que Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. A identidade de uma pessoa, ela é muito importante. Ela é o cartão postal da vida de uma pessoa. Como também, essa identidade, ela nos aproxima do nosso Criador, que Ele nos fez a sua imagem e a sua identidade, certo? Então, pela nossa identidade, pela sua identidade, pode-se avaliar, pode-se calcular o valor que nós temos. E, infelizmente, a gente vê pessoas com uma identidade muito corrompida. E é muito triste falar isso, mas claro que a gente não vai calcular o valor dessa pessoa, mas você não gostaria de estar perto de uma pessoa, nem andar com uma pessoa que a sua identidade não corresponde com aquilo que você gostaria que ela vivesse. Então, quando Deus criou o ser humano, Ele criou com uma identidade. Que tipo de identidade Deus deu ao homem? Primeiro, Deus deu a identidade de santidade, de ser uma pessoa santa, de ser uma pessoa justa. Foi assim que Ele fez com Adão, de ser uma pessoa leal, de ser uma pessoa amorosa, uma pessoa amiga, uma pessoa que respeita. Outra identidade que Deus deu ao homem foi uma pessoa transparente e uma pessoa íntegra, e muitas outras coisas que podemos ver na Bíblia, que Deus deu ao homem quando Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Agora, por causa da queda do homem, o homem perdeu essa identidade, que é algo tão importante, não somente para Deus, mas para nós como seres humanos. E você sabe quem você é? Você consegue entender e reconhecer a pessoa que você é para Deus e para esse mundo? Sabe o que Deus fala no livro de Jeremias, capítulo 29, o verso 11, verso 12, verso 13, ele fala que Deus dizendo: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamento de paz. E Deus também tem muitos outros pensamentos a nosso respeito. Deus, quando Ele fez o ser humano, Ele fez como sua imagem. O pensamento de Deus é que o homem volte à essência daquilo que Deus o criou, daquilo que Deus o fez, como sendo uma pessoa reta, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa leal, fiel, justa, santa, sendo uma pessoa assim. O livro de Isaías 43, o verso 1, olha o que o profeta Isaías diz: mas agora, assim diz o Senhor,
que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que ele fala assim, que ele nos criou. Olha o que ele diz: agora assim diz o Senhor que te criou, que te formou, ó Israel. Claro que Deus está falando para o profeta, mas também Deus está falando para mim e para você, como a sua imagem. Ele diz assim: eu chamei você pelo seu nome e você é meu. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem uma identidade espiritual, que sabe que não tem uma outra identidade melhor do que essa, de ser chamado filho de Deus. E Deus diz nesse versículo: eu chamei você pelo seu nome e você é meu. No Novo Testamento tem um versículo que o apóstolo Pedro, ele diz o seguinte, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é uma propriedade exclusiva de Deus. Você não é propriedade de religião, você não é propriedade das autoridades, você não é propriedade de ninguém, você é propriedade de Deus. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Preste atenção, você tem uma vida que Deus habita em você. Além do mais, Deus tem te dado na sua vida uma identidade. Você carrega na sua vida o sangue da linhagem real, sangue azul. Você tem na sua vida sangue de leão, do leão do tribo de Judá. Você não é um ET, se é que existe ET. Você é a imagem e a semelhança de Deus. E quando nós entregamos nossa vida a Jesus como Senhor e Salvador, nós nos tornamos não apenas imagem e semelhança de Deus, mas nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, no verso 12, ele diz assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você não é apenas a imagem e a semelhança, que isso já é muito importante. É muito importante. Você é filho de Deus. E sabe o que isso quer dizer? Isso significa que você, sendo filho de Deus, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. E Jesus é o nosso irmão mais velho. É isso que a Bíblia está falando. Jesus, ele passa a ser nosso irmão mais velho. O significado da palavra cristão quer dizer pequenos Cristo. Então você tem a imagem de Deus, você é a imagem de Deus, e Deus quer refletir essa imagem nesse mundo para que outras pessoas vejam. Até a Bíblia diz que quando nós fazemos as coisas boas, quando nós praticamos boas obras, quando nós fazemos as coisas corretas, as pessoas vão glorificar ao nosso Pai que está no céu. Por quê? Porque eles vão ver na minha vida e na sua vida que nós somos de fato a imagem e semelhança de Deus, e que agora, recebendo Jesus como Salvador, nós nos tornamos também filhos de Deus. Uma certa vez eu vi uma frase na camisa de uma pessoa, de um rapaz, e aquilo chamou muito a minha atenção. E a frase dizia o seguinte: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Sabe quem criou esse universo? Sabe quem criou a terra? Quem criou todos os planetas? Sabe quem criou os céus e a terra? Foi Deus. Também, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Eu sou filho daquele que criou todas as coisas. E a coisa principal que Satanás quer fazer com você é fazer você perder a sua identidade. Ele quer roubar isso de você. Ele quer que você perca isso. Ele quer fazer você não saber nem acreditar em quem você é. Satanás, ele tentou fazer isso com Jesus. Ele quer tirar isso de você, e você não pode permitir isso acontecer. No livro de Mateus, no capítulo 4,
Quando Jesus é levado ao deserto e ele está naquele período de jejum, a Bíblia diz que Satanás se aproximou ali e por 3 vezes ele tentou enganar Jesus, perguntando para Jesus se tu és o Filho de Deus. Ora, é óbvio que Satanás sabia que Jesus não apenas era o Filho de Deus, mas ele sabia, como hoje ele sabe, que Jesus é o Filho de Deus. Escute, Satanás sabe muito mais, talvez, do que eu e você, que Jesus é o Filho de Deus. Vou lhe dizer por quê. Porque Satanás morou um dia no céu e ele sabe que Jesus é realmente o Filho de Deus. Mas por que ele pergunta então se tu és o Filho de Deus? Era apenas para transformar a pedra em pão? Era apenas para saciar a fome, porque Jesus estava jejuando? Não, não era nada disso. O que Satanás queria era tentar confundir Jesus. Ele tentava achar que Jesus ia ser enganado por ele. Mas todas as vezes que Satanás perguntou para Jesus, se tu és o Filho de Deus, Jesus tinha a resposta para dizer para ele, está escrito. Sabe o que está escrito? Está escrito na Bíblia Sagrada, que aqueles que entregaram a vida a Jesus também é filho de Deus. E Satanás vai querer roubar de você essa identidade. Quantas pessoas que não acreditam quem ela é. Quantas pessoas que não sabem. Aconteceu também com Eva. E sabe, um dos lugares que Satanás se aproveita para querer confundir as pessoas, para deixar as pessoas ali confusas, é nos lugares onde elas estão sozinhas. Jesus estava no deserto e o inimigo se aproximou e fez essa pergunta. Eva, ela está lá no jardim do Éden e ela estava sozinha, e Satanás vem também lançando perguntas para ela, até colocando dúvida no coração dela, nas perguntas que Satanás faz através daquela serpente. Outra pessoa também que Satanás tentou derrubar foi José. José estava sozinho na casa de Potifar e o inimigo usou a esposa de Potifar para querer enganar, mas não enganou, porque José, ele tinha a sua identidade. Qual é a sua identidade? Você acredita que você é filho de Deus? Você acredita que você é a imagem e a semelhança de Deus? Então, se você acredita nisso, viva como imagem e como semelhança. Se você acredita que você é filho de Deus, viva como filho de Deus. Isso é muito importante para nós. Você não encontrará em nenhuma outra parte na Bíblia Sagrada aonde Satanás se aproxima para tentar enganar Jesus, fazendo essas perguntas, se tu és o Filho de Deus. O único lugar que a Bíblia menciona é lá no deserto. Qual é o deserto que você está passando? Qual é a dificuldade que você está passando? Talvez você está se encontrando num deserto. Talvez você está se encontrando, talvez até num jardim. Mas um jardim sem flores. Um jardim sem pessoas. E o inimigo está dizendo para você assim, está perguntando para você, você é filho de Deus? E você está passando por toda essa tribulação, você está passando por toda essa dificuldade, e assim você ainda acredita que você é filho de Deus? Você acredita que você é a imagem e semelhança de Deus? Qual é a sua resposta para essa pergunta de Satanás? O apóstolo Paulo diz que nós andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Talvez a situação, talvez as condições não estão favoráveis para você sorrir, mas fale em fé. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou a imagem e a semelhança, e não importa o que eu estou passando, a Bíblia fala isso a meu respeito. A resposta que Jesus dá para Satanás, diz assim, está escrito, está escrito, está escrito. Dei também essa resposta ao inimigo. Como eu falei antes, Satanás sabia claramente que Jesus não era apenas o filho, mas ele é filho de Deus. Satanás sabe também muito bem quem é você. Talvez você perdeu a sua identidade, mas Satanás sabe muito bem quem é você. Se Satanás sabe quem é você, por que você tem dúvida de quem você é? Se Satanás sabe que você um dia entregou a vida a Jesus, e quando você entregou a vida a Jesus, algo sobrenatural aconteceu.
no mundo espiritual. Deixa eu te falar algumas coisas que aconteceram no mundo espiritual. Primeira coisa que aconteceu: os seus pecados foram perdoados. Segunda coisa, seu nome foi escrito no livro da vida lá no céu. Terceira coisa, você se tornou filho de Deus, filha de Deus. Quem é Satanás para tentar te enganar e fazer essas perguntas e você acreditar nessa mentira do inimigo? E nós precisamos estar atento a isso. Tiago capítulo 1, verso 22, ele fala: tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Nós precisamos praticar a palavra. Como posso praticar a palavra, pastor? Nesse aspecto de que eu sou a imagem, sou a semelhança, que Deus me deu essa identidade como imagem e semelhança. Praticando, acreditando nela. Vou andar pela fé. Não vou andar pelas circunstâncias, não vou andar pelas situações, mas vou andar por fé. Uma certa vez o inimigo falou para um grupo de rapazes, chamados 7 filhos de Seva. Escute isso aqui. Satanás falou para esses rapazes assim: esses rapazes estavam querendo expulsar os demônios que estavam no corpo de um certo homem. E aquele demônio falou no corpo do rapaz, dizendo assim para aqueles 7 filhos de Seva. Disse para ele o seguinte: olha, Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é. Sabe por quê? Porque esses rapazes foram expulsar o demônio e eles falaram assim: nós te expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Mas eles não tinham Jesus na vida deles. Eles não tinham Jesus. Eles não nasceram de novo. Então o inimigo responde para eles: Jesus eu conheço e Paulo eu sei quem é. Eu sempre digo que o cristão, o que recebeu Jesus como Salvador, quem é nascido de novo, ele tem que ser conhecido em 3 lugares. Preste bem atenção. Primeiro lugar que nós precisamos ser conhecido é lá no céu. É lá no céu. A Bíblia diz, certa vez discípulos chegaram para Jesus, muito empolgados, porque eles curavam os enfermos, eles expulsavam o demônio, e eles chegaram para Jesus muito empolgados com aquilo, e era algo muito bom. Mas Jesus falou assim: ó, não se alegre com isso não, mas alegrai-vos porque o vosso nome está arrolado no céu. Se alegre porque seu nome está escrito no livro da vida lá no céu. Então, eu e você como cristão, como imagem e semelhança de Deus, precisamos ser conhecidos lá no céu. Segundo lugar que nós precisamos ser conhecidos, nós precisamos ser conhecido aqui na terra. Como? A Bíblia nos diz no livro de Atos capítulo 1, verso 8, Jesus falando: e sereis minhas testemunhas. Precisamos ser conhecidos aqui na terra como testemunhas, viva, verdadeira, real, assumindo a forma de imagem e semelhança de Deus. Temos que ser conhecidos aqui como servo do Senhor Jesus, servo bom e fiel. E o terceiro lugar que precisam nos conhecer, e se você não é conhecido nesse lugar, entre em crise, busque a Deus, olhe para a sua vida. O terceiro lugar que nós precisamos ser conhecidos é lá no inferno. Esse demônio que falou no corpo desse rapaz, falou para os 7 filhos de Seva, dizendo: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. O inferno precisa conhecer quem é você. Precisa saber que você é imagem e semelhança de Deus, que você é filho de Deus, que você tem na sua vida Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Na realidade, Satanás não queria que Jesus transformasse aquela pedra em pão. Ele sabia muito bem quem era Jesus. Lá no Éden, Deus disse para Satanás, quando ele enganou Eva, Deus disse para Satanás: olha, vou colocar uma inimizade entre você e o meu filho. E você vai ferir o calcanhar, mas o meu filho vai te esmagar a cabeça. E isso aconteceu quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Satanás se alegrou. Satanás fez uma grande festa, porque Jesus tinha morrido. E durante aqueles 3 dias Satanás ficou fazendo festa. Mas o terceiro dia, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, ressuscitou dentre os mortos. E a Bíblia diz que ele venceu a morte, provou para o diabo que nem a morte pode o detê-lo.
Satanás não vai perguntar para você se o seu Deus é poderoso, se o seu Deus é real, se o seu Deus é verdadeiro. Mas Satanás vai perguntar, já perguntou, está te perguntando quem você é. Se você acredita em quem você realmente diz que você é. Você se diz cristão, isso é verdade? Porque se é verdade, você vai dizer para Satanás, você vai dizer para toda a luta, para tudo aquilo que tem se levantado contra você, e você vai dizer: eu sou filho de Deus, e eu tomo posse da vitória em o nome de Jesus. Não foi o mesmo que aconteceu lá no Éden, Satanás querendo enganar Eva? Não foi o que aconteceu, o que está registrado no livro de Apocalipse, capítulo 12, quando Satanás é expulso do céu, e os anjos de Deus, eles fazem festa dizendo assim: olha, alegrai-vos, porque foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa dia e de noite. Satanás tem te acusado dia e noite, mas escute o que eu quero dizer: você é a imagem e a semelhança de Deus, você é filho de Deus, e Jesus Cristo que habita em você, no livro de João, ele diz que ele é seu advogado. Satanás te acusa, mas Jesus é teu advogado que te defende, e diz para você, e diz para Satanás: olha, ele é lavado com o meu sangue. Não dê ouvido a essas mentiras de Satanás. Olha o que Satanás fez com o povo de Israel. Ele roubou o que de mais precioso o povo de Israel tinha, que era a sua identidade. Quando Israel entrou no Egito, Israel entrou um povo abençoado, um povo próspero, família. Eles tinham a identidade familiar, uma família muito forte, maravilhosa, um povo próspero. A Bíblia nos diz que era o povo escolhido de Deus, e eles ficaram ali no Egito por muitos anos. Sabe o que aconteceu? O inimigo roubou deles isso. Dia após dia, Faraó foi escravizando aquele povo, e eles foram perdendo a identidade deles, ao ponto de que eles não saberem mais quem eles eram. Quando Deus tira do Egito, depois que eles estão caminhando no deserto em direção à terra prometida, eles ainda lembram do período de escravidão, e eles querem voltar para lá. Sabe por quê? Porque eles não reconhecem mais quem eles são. Eles não reconhecem mais que eles têm um Deus todo-poderoso. Eles não reconhecem mais que o Jeová Rafá, aquele que sara, estava com ele todos os dias. Eles não reconhecem isso. Eles não sabem. A única coisa que eles sabem é que eles eram um povo escravo. E a Bíblia nos diz que aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Foi por isso que se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Foi por isso que Jesus veio, para perdoar os seus pecados, por amor a mim e você, para perdoar os seus pecados e restaurar essa identidade que é tão importante. Só que Satanás, ele descobriu essa fragilidade no povo de Israel e escravizou aquele povo por muitos e muitos anos. Mesmo depois que eles saíram do Egito, no deserto ainda continuavam sendo escravos, sempre lembrando, querendo voltar para ser escravo de Faraó. A Bíblia nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. O Senhor quer te libertar para que você seja livre. Eu quero finalizar essa mensagem contando uma história de um pássaro chamado sabiá. Esse pássaro, ele fez um ninho no galho de uma árvore bem alto, e ali colocou 5 ovos e nicaram os filhotes desse pássaro. E essa sabiá estava tão contente pelos filhotes que agora estavam com ela. E no dia seguinte veio um pássaro chamado bem-te-vi, e ele veio com a finalidade de parabenizar a sabiá pelos seus filhotes, e cumprimentou, se alegrou e foi embora. E no dia seguinte chegou a raposa também para cumprimentar a sabiá pelos seus filhotes.
e queria conhecer os filhotes da sabiá. E a sabiá foi apresentando cada um dos filhos à raposa. E de repente a sabiá percebeu que a raposa estava com a sua perna enfaixada. E a sabiá perguntou para a raposa o que tinha acontecido. E ela falou que tinha sofrido um acidente. E por aquilo ela estava passando fome, não conseguindo se alimentar, porque não podia caçar. Então a raposa olhou para a sabiá e falou assim: Dona Sabiá, você não gostaria de me dar um dos seus filhotes para mim comer, me alimentar, porque estou com fome? E a sabiá ficou ali angustiada com aquilo e falou para a raposa: jamais eu vou fazer isso, eu não vou dar nenhum filho meu. Ela falou: mas você tem 5, me dê um filhote só. E ela falou: não vou dar, o senhor pode ir embora. Então a raposa olhou para a sabiá e falou o seguinte: se você não me der um filhote, eu vou subir aí na árvore e vou devorar não só os seus filhotes, mas você também. Então a sabiá, com medo, jogou um filhote para a raposa e a raposa devorou. E isso sucedeu no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro e no quarto dia. No quinto dia chegou o macaco e também cumprimentando a dona sabiá, mas percebeu que a sabiá estava triste. E ele perguntou para ela o que tinha acontecido, queria conhecer os filhotes. Falou: o senhor não tem 5 filhotes? E ela disse assim: sim, eu tinha 5, mas agora só tenho 1. Por quê? O que foi que aconteceu? Seus filhotes caíram daí, morreu, o que foi que aconteceu? Então ela contou a história que por 4 dias em seguida, a raposa foi lá e ameaçou: se a sabiá não desse os filhotes para ela comer, então queria subir na árvore e ela ia devorar não só os filhotes, mas também a sabiá. E o macaco olhou para a sabiá e disse o seguinte: como que você foi tão ingênuo? Como que você conseguiu acreditar nesse argumento falso? Raposa não sobe em árvore. Jamais ela conseguiria fazer isso, porque você está num lugar tão alto e jamais ela conseguia chegar onde você está. Raposa foi criada para rastejar, para estar em terra e não subir em árvore. Como que você acreditou nisso? Sabe quem é essa sabiá? Essa sabiá simboliza eu e você. Quantas vezes você acreditou nessa mentira do inimigo? Quantas vezes você acreditou que se você não fizesse aquilo que o inimigo estava mandando você fazer, ele ia destruir você, ele ia destruir a sua família? Sabe o que a Bíblia diz acerca disso? A Bíblia fala que nós estamos assentados em lugares altos com Cristo Jesus. Não acredite no inimigo. Ele quer roubar a sua identidade como cristão, como servo do Senhor Jesus. É mentira, você não é escravo do pecado, você é livre. Jesus te libertou, você é livre. O inimigo não pode tocar em você. Você está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso protetor. Então não dê ouvido para as mentiras de Satanás. Ele é apenas uma raposa que está lá embaixo e você está nos lugares altos. E o Senhor está te protegendo, o Senhor te está guardando e te livrando de todo mal. Acredite em quem você é. Acredite que Deus te fez como a sua imagem e semelhança. Acredite que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. E tudo você pode naquele que te fortalece. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa trazer uma mudança radical na sua vida, para você andar em vitória completa. Eu quero orar com você nesse momento. Não sei a luta que você está passando, não sei se você perdeu a sua identidade daquilo que você é, de quem você é em Cristo, mas se você perdeu, hoje você pode encontrar através da pessoa do Senhor Jesus. Então ore comigo nesse momento. Eu quero que você repita comigo essa oração e fale do fundo do seu coração essas palavras. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, e eu creio que o Senhor morreu em meu lugar para me dar vida eterna, para perdoar os meus pecados. Senhor Jesus, eu também creio que o meu Deus e Pai
me fez a sua imagem e sua semelhança. Eu sou imagem e semelhança de Deus. E agora, nesse momento, eu recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E a Bíblia me promete que quando eu recebo o Senhor como meu Salvador, eu me torno filho de Deus. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu lhe agradeço, porque o Senhor morreu em meu lugar e me deu uma nova vida. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Aí no rodapé do seu vídeo está o nosso link aí que você pode acessar e buscar mais ajuda. Queremos ajudar você em oração. Eu quero deixar essa palavra para trazer refrigério para a sua vida, te dar uma nova razão de viver. E que Deus te abençoe e creia, isso na sua vida é só o começo.